galera, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre Roma. Pois é, na aula passada a gente tinha visto que a República Romana, né, como era mais ou menos a sua organização, e que ela já começou com uma certa tensão entre patrícios e plebeus. Os patrícios eram nobreza, que queriam ter todo o controle político da cidade, e os plebeus, que tinham cada vez mais participação no exército e, obviamente, nas conquistas, na vitória romana, né, passaram a exigir um pouco mais de participação política. Bom, a gente vai dar continuidade falando exatamente sobre as guerras púnicas. Essas guerras que se estabeleceu entre Roma e os cartagineses, elas estão ligadas à expansão territorial romana. Roma divide sua expansão em dois momentos. Esses dois momentos acontecidos durante a República e com continuação até o Império. Primeiro momento, você vai ter a chamada pequena expansão, onde Roma vai conquistar a Península Itálica. Essa pequena expansão gerou a grande expansão, que Roma vai passar a conquistar territórios fora do território italiano. Carol, eu não entendi como é que uma gera a outra. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa que você vai entender. Seguinte, Roma, olha ela aqui, lindinha, certo? Estava fazendo campanha para conquistar todo o território da Península Itálica. Lembre-se que Roma era apenas uma cidade-estado inicialmente. O grande problema é que essa região na África, Cartago, ex-colônia fenícia, lembra? Depois que a Fenícia entrou em decadência, eles passaram a controlar todo o comércio no chamado Mediterrâneo Ocidental, inclusive o comércio nessa região da Magna Grécia, ex-área de colonização grega. Pois é, resultado, o choque entre o imperialismo romano e o choque entre o imperialismo cartaginês deu origem às guerras púnicas. Carol, por que guerras no plural? Porque foram no total de 3 combates, igual às guerras médicas, né, que também foram assim, 3 combates. A maior parte desses combates foi marítimo, com exceção de um momento interessante da história romana, que foi quando os romanos foram atacados por um general cartaginês chamado Aníbal. Aníbal, ele cruzou o Estreito de Gibraltar com soldados, tropas, tal, e o mais interessante, um exército de 23 elefantes africanos treinados para invadir Roma, pegar Roma de surpresa, por trás. Os romanos, eles utilizaram uma tática para vencer Aníbal, chamada tática de terra arrasada. Essa tática é tão interessante que, para você ter ideia, foi responsável pela derrota de Napoleão Bonaparte na Rússia e pela derrota de Hitler na Rússia também. E ela consiste no seguinte: o exército que está sendo atacado vai na frente do exército inimigo, evacuando toda a área por onde o inimigo vai passar, queimando os campos, contaminando a água potável, para que ele não consiga se abastecer nem de água nem de alimentos durante o caminho. Então, quando eles chegam no seu objetivo final, durante o combate, os soldados eles estavam tão enfraquecidos que era impossível ganhar a guerra, certo? Roma venceu as guerras púnicas, Cartago foi arrasada, simplesmente aniquilada no mapa. A população foi morta ou escravizada, a cidade foi queimada e o solo foi salgado para que nem um pé de mato nascesse por lá. Imagina que horror. Mas, para Roma, apesar de ter sido vitoriosa, uma consequência foi amarga, a chamada crise romana. O que é exatamente essa crise? Se por um lado a vitória foi interessante, como a gente já tinha visto, apesar das leis plebeias, como havia uma predominância dos patrícios na política, todo aquele fluxo de riqueza, todas aquelas riquezas que a guerra trouxe, foi concentrado na mão de uma classe social específica, patrícios. Isso sem contar que os plebeus só empobreciam. Pô, Carol, mas de que maneira? Em primeiro lugar, o modo de produção escravista ele foi sistematizado. Ou seja, o escravo que era utilizado ocasionalmente, agora vai ser utilizado maciçamente por Roma. O quantitativo de escravos nessa guerra foi imenso. Para você ter ideia, em dado momento, para cada um cidadão na cidade de Roma, haviam
5 escravos, ou seja, 5 escravos para cada cidadão. Havia um número de escravos absurdo em Roma. Eles eram utilizados nas mais diversas atividades. Resultado, os plebeus literalmente ficaram desempregados. Aquele plebeu que trabalhava no campo, por exemplo, foi obrigado a vir para a cidade, aumentando a tensão social, porque na cidade ele também não tinha emprego. Esses plebeus desempregados acabavam se endividando e existia em Roma, assim como existia também na Grécia, a chamada escravidão por dívida. Pois é, além de devedor, escravo. Por último, você tem um grupo de plebeus que realmente passa a ter um certo, digamos assim, benefício com a crise. É uma categoria social nova que nasce com essa expansão, que é a categoria de homens novos. Esses homens novos são comerciantes que enriquecem com o comércio, com essas áreas, né, que vão sendo conquistadas por Roma, mas que apesar de enriquecidos, como não eram nobres, não tinham participação política. Esses homens novos vão liderar um partido, o Partido Plebeu, que vai começar a organizar mais manifestações e tentativas de ampliar a participação política dos plebeus em Roma. Durante a crise causada pelo desemprego, tensão social, aumento da marginalidade, algumas tentativas de reforma para solucionar essa crise vão aparecer, como é o caso da tentativa de reforma proposta pelos irmãos Graco. Quem eram os irmãos Graco, Carol? Os irmãos Graco eram 2 tribunos da plebe. Na verdade, esses irmãos não foram tribunos ao mesmo tempo. Primeiro teve o irmão mais velho, Tibério, e depois seu irmão mais novo, 10 anos mais tarde, Caio, também se tornou tribuno. Vamos dar uma olhadinha nessa reforma, que ela é importante. Bom, Tibério e Caio propuseram algo, né, que até hoje é motivo de polêmica na política, a chamada reforma agrária. A ideia deles era limitar o quantitativo de terra que cada patrício poderia ter para disponibilizar essas terras para os plebeus, fazendo com que eles voltassem para o campo e, portanto, diminuíssem a tensão dentro da cidade de Roma. Só que isso não foi bem visto pelos patrícios. Resultado, Tibério vai ser morto e 10 anos mais tarde seu irmão Caio, que também chegou a sugerir a reforma, se suicidou exatamente para não ser morto pelo Senado. A ótica dele era basicamente o seguinte: se vocês querem me matar, eu vou tirar esse gostinho, eu me mato primeiro. Não vejo a vantagem, mas tudo bem. Resultado, a reforma agrária não chegou mais a ser mencionada na história política de Roma. Por que será, né? Bem, como as tensões sociais continuavam, um recurso que a gente viu que estava previsto na República Romana foi utilizado, as chamadas ditaduras. O ditador, lembre-se, em Roma, não é um usurpador do poder. Em Roma, a ditadura equivale basicamente a um estado de sítio nas repúblicas atuais, certo? Em estado de emergência, o Senado escolhe um ditador para assumir com plenos poderes a política romana só até a crise ou a guerra acabar, ok? A primeira escolha do Senado romano foi um general chamado Mário. Mário, ele era do Partido Plebeu, mas ele tinha uma vantagem: ele já tinha sido eleito 6 vezes cônsul. Como ele ocupava um cargo de destaque, né, o cargo de cônsul, ele conhecia todas as manhas políticas, tinha uma relação com o Senado, tipo, Mário é um dos nossos. Resultado, Mário se tornou ditador e fez uma proposta até interessante. Ele queria a profissionalização do exército romano, ou seja, que os soldados eles passassem a receber salário e não apenas parte do saque quando houvesse guerra. O grande problema é que boa parte desses soldados trabalhava para um patrício ou general. General era todo aquele patrício que comandava uma legião, ou seja, um grupo de pelo menos 10 centúrias, caso 1000 homens. Imagine você, patrício, tendo que pagar salário
para 1000 homens. Pois é, as ideias de Mário não foram bem aceitas. Resultado, gerou polêmica no Senado, gerou partido opositor, um partido bem conservador contra Mário, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha, né, que a gente escreveu aqui sobre Mário. Mário foi eleito 6 vezes, propôs a profissionalização do Exército como saída para a crise, mas essa medida dele não foi exatamente bem aceita. Resultado, Mário acabou ficando apenas 6 meses e no seu lugar estabeleceu-se uma nova ditadura, dessa vez uma ditadura de um general chamado Sila. Sila era patrício de uma ala bem conservadora e ele não conseguiu dar cabo à crise, pelo contrário, ele piorou a crise, agravou tudo. Como? Ele se limitou a perseguir os partidários de Mário, ou seja, iniciou uma crise dentro do exército. O que era uma crise social virou uma crise basicamente de segurança. Uma ala do exército com Mário contra uma ala do exército contra Sila. Resultado, 2 províncias romanas se rebelaram. A Espanha, onde se concentrou os partidários de Mário, que queria se tornar independente, e a Síria, que aproveitou a confusão para dizer, vamos nos livrar do domínio romano, certo? Sila estava prejudicando tudo, pô. Além disso, com o exército romano em crise, desorganizado, brigando, Roma vai viver o pior pesadelo de qualquer cidadão romano, uma revolta de escravos. Lembre-se, são 5 escravos para cada cidadão romano. Escravo rebelado não é lá muito agradável para os romanos. Essa revolta todos conhecem, até porque nós temos uma série, né? Passando agora na HBO, Espartacus. Pois é, a revolta de Espartacus. Espartacus era um general da região da Trácia que havia sido capturado pelos romanos. Como ele era general, ou seja, com um porte físico legal, ele acabou caindo num dos serviços mais horríveis. Ele se tornou gladiador. Os gladiadores eram lutadores, né, que se reuniam nas arenas romanas e lutavam até a morte para a diversão da população romana. Exatamente porque ele tinha toda aquela bagagem, né, militar, todo o porte físico, Espartacus ele resolveu se rebelar. As fugas de escravos não eram nada muito absurdo, sempre aconteciam em Roma, só que como ele tinha todo um conhecimento militar, no lugar de fugir, ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu reunir um exército de escravos. Para você ter ideia, Roma demorou, suou a camisa para poder acabar com essa revolta. Foram 6 generais diferentes que foram derrotados. Minto, 5 foram derrotados. Só a última expedição militar romana, a 6ª, é que conseguiu acabar com essa rebelião. O fim dos escravos foi triste. Inclusive, Espartacus e mais muitos deles, na verdade, foram pendurados ao longo da Via Ápia em cruzes. A Via Ápia era a avenida, digamos assim, principal que dava acesso a Roma. Imagina você passar para chegar em Roma e cruzes de um lado, cruzes do outro, com homens crucificados. Eles foram deixados até putrefar, exatamente para dar exemplo a todo escravo romano que jamais se rebele contra o império. Pois é. E essa revolta de Espartacus acabou gerando um outro episódio político interessante, a formação do chamado primeiro triunvirato, ou seja, um governo de 3 generais em Roma. Vamos dar uma olhada nesses generais? Bom, os 2 primeiros generais, Pompeu, o Grande, novo, mas bem ambicioso, um general proeminente, e Licínio Crasso, um general mais antigo, né, com mais, digamos assim, trajetória no Senado, se tornaram famosos porque foram eles que acabaram com a revolta de Espartacus, né? O exército deles é que conseguiu. Crasso e Pompeu, eles acabaram se tornando cônsules e conseguiram convencer o Senado a, no lugar de escolher um ditador, escolher 3 interventores, cada um para uma área específica do Império Romano. O terceiro homem que eles convidaram foi Júlio César. Opa!
Júlio César, ele era conhecido da plebe porque ele era Aedes, reservado, no caso, ele cuidava da conservação pública e por isso se tornou tão famoso, e desenvolveu a política do pão e circo mais tarde, né, o que daria a ele muita popularidade entre os plebeus, apesar dele ser patrício. Os três juntos se tornaram o primeiro triunvirato. Crasso se tornou interventor da Síria, Pompeu, interventor da Espanha, e Júlio César, interventor da Gália, atual França. Pois é, queridos, ficamos por aqui, porque na aula que vem a gente vai dar um gás numa história bem legal que todo mundo gosta. As histórias de Júlio César e o triângulo amoroso entre ele, Cleópatra e Marco Antônio. Ficamos por aqui, a gente se vê na próxima aula. Beijo!